Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde maravilhosa de domingo, para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. E com a palavra de hoje, eu quero te exortar em amor. A Bíblia nos ensina em exortar em amor. Ou seja, fazer com que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam destampados, utilizando para isso a palavra de Deus, utilizando para isso a verdade. Quero ilustrar com uma passagem bíblica para você, de que muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso querer satisfazer as nossas vontades carnais, nos levam a consequências trágicas. Se eu fosse dar um tema para essa palavra nessa tarde, eu diria que eu anotei que atitudes do nosso próprio ego interior podem gerar consequências trágicas. Vou repetir. Se fosse dar um tema para essa palavra para você, eu colocaria assim: atitudes do nosso próprio ego interior podem gerar consequências trágicas. Para ilustrar esse tema para você, gostaria de usar uma passagem bíblica que está lá no Antigo Testamento. Antigo Testamento, nós sabemos que ali o povo estava sobre a lei de Deus. Ao que no Novo Testamento é diferente. Estamos debaixo da graça. Mas lá no Antigo Testamento é a lei que impera. E para ilustrar que atitudes do nosso próprio ego interior podem gerar consequências trágicas, peço para você observar depois aí o segundo livro de Samuel, o capítulo 11, a partir do versículo 2 até o último versículo 27. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 até o 27. Para não estender muito a leitura do 2 ao 27, eu vou resumir a história para você. A Bíblia vai dizer nessa passagem que o rei Davi, o rei Davi, ele se levanta depois de ter dormido um pouco e ele vai até o terraço do palácio. Dali ele avista uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele vai até os funcionários dele e pede para eles descobrirem quem que é aquela mulher. Então eles descobrem que ela é Batseba, a Bíblia vai dizer. E ela é esposa, preste atenção, ela é esposa de Urias. A Bíblia vai dizer, esposa de Urias, o Eteu. Aí os funcionários trazem ela para Davi. Davi tem relações com ela, Davi se deita com ela. E logo depois, por um tempo, Batseba descobre que está grávida de Davi e manda informar ele. Veja que Davi faz uma atitude para satisfazer as coisas carnais dele, a vontade própria dele. É isso que nós estamos dizendo aqui nessa tarde. Muito bem. A Bíblia disse que Batseba era esposa de Urias. E sabe quem que é Urias? Urias é um soldado que está lá na guerra, na frente do combate, combatendo em prol do exército de Davi. O comandante do exército de Davi, ele se chama Joabe. Aí Davi manda chamar o Urias, lá do campo de batalha, para trazer ele para a casa dele. Mas Urias, ele se nega a ir para a casa dele, porque ele diz assim para Davi. Davi pergunta para ele, por que você não vai para sua casa? Descansa um pouco. Você ficou tantos dias na batalha, vai para sua casa. Fique com a sua esposa um pouco, coma, beba.
Urias profere uma palavra dizendo assim: os homens de Israel e de Judá, eles estão lá longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com ele. O meu comandante, Joabe, e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa, comer, dormir com a minha mulher, se os meus companheiros estão na frente de batalha? Olha a visão de Urias. Davi, então, mesmo assim, pega uma carta, coloca nas mãos de Urias e pede que Urias entregue para Joabe. Joabe, que é o comandante do exército de Davi. Quando Joabe pega essa carta, ele vê que Davi quer que ele coloque Urias na frente do campo de batalha, na linha de frente. Ou seja, Davi estava dizendo: Joabe, coloca ele na linha de frente, porque eu sei que o combate na linha de frente é maior e, consequentemente, Urias vai morrer. E é exatamente isso que acontece. Joabe pede então que um mensageiro vai até o rei Davi e comunique ele que houve lá uma derrota do exército e que o soldado Urias estava morto. Muito bem. Veja que uma atitude para atender um próprio ego carnal do interior de Davi leva a uma consequência drástica, que é a morte de Urias. Urias estava defendendo o exército do próprio rei Davi no campo de batalha. A consequência trágica não é só a morte de Urias. É o que a Bíblia vai dizer no versículo 27. Aí é o perigo de nós querermos fazer com a força do nosso braço e desobedecer ao mando de Deus, que é, por exemplo, a Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do seu próximo. Olha o que Deus vai dizer no versículo 27 do capítulo 11 de 2 Samuel. Mas o Senhor, Deus, não gostou do que Davi tinha feito. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Davi pode ser o rei. Davi pode ser o sacerdote que conduz a nação. Mas Davi também está debaixo da lei. O que eu quero dizer para você é que, independente do cargo que você ocupe, os olhos do Senhor estão por toda parte. Assim como ele julga os atos dos soldados de Davi, Deus também olha as atitudes do rei Davi. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Não só parando por aí, a Bíblia vai continuar no capítulo 12 do mesmo livro, segundo livro de Samuel, agora no capítulo 12. Deus manda o seu profeta Natã, porque Deus sempre mandava um profeta, na época em que agora havia o rei, para falar, exortar em amor a vida de alguém. E Deus manda o profeta Natã para exortar em amor, com uma palavra de sabedoria, o rei Davi. E o que é também poderoso nessa palavra, e nós temos que absorver isso para a nossa vida, porque é importante, nós temos que aprender com a Bíblia, que é a verdade absoluta. E meditando na palavra, o que eu posso aprender com o profeta Natã é que eu creio que a vontade do profeta Natã era chegar lá para o rei Davi e dizer: presta atenção, olha o que você fez. Você tomou a mulher de uma pessoa que era o seu soldado, agora o seu soldado está morto e Deus não gostou do que você fez.
Mas a Bíblia diz que, assim, ó, que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor e Ele te dará. O profeta é aquele mensageiro que precisa ter sabedoria para dar uma informação para a vida das pessoas. Aí eu trago para a nossa vida nos dias de hoje. Nós precisamos também ter sabedoria na nossa maneira de falar com as pessoas. Porque ninguém é dono da verdade. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo não para falar que é dono da verdade, sou dono da verdade. Não. É para ajudar com que nós todos, assim como Deus fala comigo, Ele transmite a mensagem dele através da minha vida para você também aprender, ter os olhos abertos, os ouvidos destampados, para que nós não colhamos lá no futuro desgraças, coisas ruins para a nossa vida. Aí então vem o profeta Natan com uma palavra de sabedoria. Ele conta uma história. Em vez dele chegar já condenando Davi, ele chega com uma história. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelha, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela. Ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse o seu próprio copo, ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Aí, com essa palavra que Natan dirigiu ao Davi, Davi ficou furioso e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve morrer e deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Aí vem o profeta Natan, aí está a sabedoria que eu estou dizendo. Aí vem o profeta Natan e diz a Davi: esse homem é você. É isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tornei você rei de Israel, salvei você de Saul, dei o reino dele, as mulheres dele, tornei você rei de Israel e Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e der a outros homens. Ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Então Davi disse: pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, que o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Aí a Bíblia vai continuar e realmente o filho ao qual estava no ventre de Batseba morre. E nós vemos também, ao continuar lendo o 2º livro de Samuel, que você vai ver que Absalão, que é filho de Davi, ele se revolta contra o pai. Depois Absalão morre. E muita desgraça vem aí no reinado de Davi. Veja então que uma atitude para satisfazer o ego próprio e interior de uma pessoa pode levar a muitas desgraças, a consequências trágicas.
Não estou querendo dizer que nós estamos condenando ninguém. Não é isso. Mas eu queria que você entendesse que o Espírito Santo do Senhor ministrasse aí no seu espírito de que vale a pena conhecer os preceitos da palavra de Deus para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E assim, nós possamos nos tornar pessoas muito mais espirituais do que carnais. Porque quando nós nos tornamos espirituais, nós conseguimos, com a força que o Espírito Santo nos dá, a vencer os desejos da própria carne. Na história aqui lida, você vê que Davi ele cai no desejo do ego dele em querer aquela mulher. Mas a mulher já tinha dono. Eu dirijo essa palavra para você. Seja fiel à esposa que Deus lhe deu. Porque se você é fiel a Deus, você consegue ser fiel à sua esposa. Se você é fiel a Deus, você consegue ser fiel ao seu patrão. Se você consegue ser fiel a Deus, você consegue ser fiel às pessoas que estão à sua volta. Por isso que a Bíblia diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ame a Deus o Senhor com seu próprio coração, com sua força, e ame o seu próximo. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar esta palavra no seu coração e alguma lição da Bíblia, não sou eu, da Bíblia para a sua vida, para a minha vida também. E nós possamos assim não fazer atitudes que atendam o nosso próprio querer, porque isso pode gerar consequências trágicas para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Com esta palavra, eu gostaria que você se sentisse completamente ensinado pelo Espírito Santo a ser forte para vencer as tentações do diabo e também as tentações da sua própria vontade e gosto da sua carne. É por isso que eu convido você a procurar uma igreja. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a congregar junto ao povo de Deus e a ouvir a palavra dele, o Espírito Santo do Senhor vai testificando no seu ser as verdades do céu para a sua vida. E você vai esquecendo cada dia mais as coisas deste mundo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Olha, a primeira instituição que Deus colocou foi quem? Adão e Eva. A família. Sua família é o seu bem maior. Valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize os seus filhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.